Olá, hoje eu vou te ensinar a colocar o LED no quadro. Uma das opções que eu utilizo é só aquelas duas luzinhas de LED ou mais. A outra é um LED embutido que eu ensino na próxima aula. Então, para fazer essa opção dos LEDs, você vai precisar de dois LEDs de 5 milímetros, uma chave tipo alavanca de duas posições. As posições são essas aqui, ó. Uma, duas, tem umas que vem com 3, mas também dá certo. O suporte para bateria de 3 volts. E a bateria tipo moeda de 3 volts. Fora o ferro de solda e a solda que a gente vai usar. Então, para começar, eu vou escolher a moldura que eu vou trabalhar. Eu escolhi essa aqui, que é a que eu mais vendo. E vou fazer o furo para encaixar a chave de liga e desliga. Como é que eu vou fazer o furo? Os furos eu sempre faço no cantinho, porque ele fica bem discreto, quase fica imperceptível. Então, com a furadeira, eu vou pegar uma chave tipo chata. Essa aqui é uma chave chata para madeira de 5/8. Essa aqui é um pouquinho menor, mas é porque a outra já tá ali, já tá preparada para eu fazer. Então, você pega uma chave, você pode pegar e medir. Essa aqui eu uso quando eu encontro essa chavezinha menor, só que é muito difícil de eu conseguir. Então, para você ver qual o tamanho da chave que você vai usar, é só você vir e medir aqui na largura da chave. Tá vendo que essa aqui a chave tá um pouquinho maior? Então, eu tive que utilizar uma chave chata um pouquinho maior também. Então, para você medir na hora que você for comprar, você já pode levar a sua chavinha alavanca, chega lá e mede direitinho se vai dar certo. Aqui eu tenho aqui, ela é maior, tá vendo? Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Ela é um pouco maior do que a chave, então dá certinho. E para furar, você coloca aqui onde você quer e faz o buraco tomando cuidado para não ultrapassar a moldura. Então, vai numa velocidade mais baixa para conseguir furar. Então, aqui eu vou colocar e vou devagarzinho, tá vendo? Tira um pouquinho do excesso de resina, que ainda dá pra furar mais um pouquinho. Uma forma que eu utilizo para ver se já tá chegando próximo à outra parte é olhar contra a luz. Se aparecer, se der para ver a luz aqui, já tá na hora de parar. Aqui eu vou furar mais um pouquinho, que ainda tem espaço. E quanto mais eu conseguir colocar a chave alavanca, né, mais ela ficar encaixada, mais escondidinha ela vai ficar. Então, eu vou tirar todas essas arruelas que tem aqui, porquinhas, porque eu não utilizo. Então, aqui dá pra furar mais um pouco. Pronto. Olha como é que ela fica, tá vendo? Fica tipo um degrauzinho aqui pra baixo. Agora eu vou colocar esse furo redondo do tamanho dessa chave, né? Pra ela poder encaixar aqui perfeitamente. E a broca, para eu fazer o furo para dar certo de encaixar essa parte aqui da alavanca, eu vou fazer da mesma forma. Eu vou medir aqui para ver se dá o tamanho. Essa broca aqui, ela tá bem apagadinha, eu não consigo ver. Deixa eu ver aqui. Essa aqui, se eu não me engano, vai ser para a bucha S6.
mas você consegue ver também medindo se tá no tamanho certo, se tá mais ou menos do tamanho. Essa aqui dá certinho. Então, eu vou colocar aqui na máquina. E agora eu vou fazer o furo para poder encaixar a chave. Vou medir direitinho. Ó, encaixou certinho, tá vendo? Então, ela fica encaixadinha aqui. Quanto mais der pra você colocar ela pra dentro, melhor. Então, a parte da furadeira já acabou. Agora, eu vou começar a organizar pra colocar o LED. Bom, agora com a moldura já tá furadinha, eu vou começar a organizar pra colocar o LED. Então, eu já tenho o fundo aqui com o tecido que eu vou usar. Vou posicionar da mesma forma que eu faço com os outros. Vou marcar com a caneta. E vou fixar com a cola quente. Até aqui não tem diferença nenhuma. Então, passa a cola quente aqui na parte delimitada. Fixo com HDF. E agora eu vou colocar a chavinha. Então, a minha chave já tá aqui e eu vou só preencher com a cola quente para ela ficar fixa. Então, a chave tá aqui e agora eu vou fixar com a cola quente para ela ficar presa. Então, eu venho no buraco que eu fiz e vou preenchendo com cola. Pronto. Ó, tá vendo? Tá preenchido. Agora eu vou esperar secar. Ó, já secou, já tá bem fixo. Ele tá aqui. Agora eu vou olhar aonde eu quero colocar os LEDs. Vou pegar uma reguinha aqui só pra ficar fácil. Então, eu vou centralizar. Essas reguinhas eu também compro do Marcelo, tá? Então, eu vou centralizar essa reguinha aqui e vou fixar, vou fazer a marcação de onde eu quero colocar a arandela, que vai ser aqui no cantinho. Então, eu transfiro essa outra pra cá e vou fazer a mesma marcação. Pronto. Ó, tá vendo que tá com os dois pontinhos aqui, né? Onde eu vou furar pra colocar o LED. Para fazer o furo, eu vou usar o próprio ferro de solda. Ó, meu ferro já tá aqui, ele já tá quente, ó, tá até saindo fumacinha. Então, eu vou fixar, vou segurar, cuidado para não segurar aqui atrás e não queimar o dedo. Então, segura um pouco mais para cima. E eu venho com cuidado, pressionando. Eu vou colocar assim que fica mais fácil pra mim. Então, eu vou pressionar. Ó, já fez o buraco. Ele fica bem certinho, não estraga o tecido. E eu vou fazer agora o mesmo com o outro ponto. Cuidado com a mão.
Pronto. Então, o buraquinho tá feito. Aqui, pra acertar... Pra acertar, eu vou pegar um estilete e vou só tirar esse excesso. Ó, do HDF. Então, os buraquinhos já estão feitos. Vou pegar a arandela. Para colocar, eu já vou precisar da arandela. Essa arandela, ela é de resina e tem vários modelos disponíveis. O que eu gosto de trabalhar é com essa, que eu acho que ela fica bem delicada. Então, eu vou pegar 2 arandelas e vou posicionar. Ó, aqui atrás ela tem esse furinho que é onde encaixa as perninhas do LED. Então, eu vou posicionar essa parte daqui em cima, acima do furo. Então, vai ficar assim. Vou fixar, tá vendo que dá pra ver o furinho ali? Vou fixar ela assim com cola quente. Então, com um pinguinho de cola. Eu coloco bem onde eu quero. Pronto, a arandela tá fixada. Agora eu vou colocar o LED. Os LEDs, ele vem, ó, com uma perninha maior e uma perninha menor. Essa perninha é do polo positivo e essa do polo negativo. Então, eu vou colocar ela aqui dentro da arandela. Já coloco os 2. E vou virar. Ó, virei. Eu vou escolher um lado para deixar para ser o polo positivo e outro lado para o polo negativo. Então, eu vou abrir as perninhas. Aqui ficou o positivo e aqui o negativo. Então, eu abro totalmente, já venho com a caneta e faço um maisinho. Para eu saber que lado. O mesmo vou fazer com esse outro LED. Então, pro mesmo lado que eu coloquei esse aqui, eu coloco esse. Então, a perninha maior vai ficar pro lado esquerdo e a menor pro lado direito. E marca aqui também para não confundir. Aqui dentro desse buraquinho do LED, vou colocar um pinguinho de cola quente só pro LED não ficar se mexendo. Então, só o pinguinho mesmo. E o mesmo desse lado. Pronto. Agora eu vou posicionar aqui para poder ficar melhor para você ver. E vou começar a organizar. Então, tava de cabeça para baixo, né? Então, ficou positivo e negativo. E esse também, positivo e esse lado negativo. Então, com ferro de solda, eu vou já colocar um pouquinho de solda em cada perninha. Então, derreto aqui a solda. E do outro lado também. Até agora, super tranquilo, né? Não tem segredo nenhum colocar o LED. Agora, eu vou posicionar o suporte da minha bateria. Como funciona esse suporte? Tá vendo que aqui tem 2 ferrinhos? Tem esse desse lado e tem esse desse outro. Você tem que observar para saber qual que é o positivo, qual que é o negativo, qual que vai encostar na parte de cima da bateria, que é a positiva.
Então, esse aqui, ele vai encostar na parte de baixo. Aqui, você tá vendo que tem esses dois ferrinhos desse lado de cá? Essa aqui vai ficar em contato com a parte de cima da bateria. Então, ela é a parte positiva. Tá vendo que esse suporte, ela tá aqui pra cima. Como eu vou colar essa parte aqui na resina, eu vou dobrar esses ferrinhos pra fora. Tá vendo? Faço o mesmo com esse outro. Esse suporte aqui veio com com essas perninhas de plástico. Essas perninhas eu vou cortar. Então, com a tesoura mesmo, eu corto as perninhas. Pra ficar mais fácil de ter contato com a resina, pra ele poder fixar, né? Tem uma superfície de contato. Aqui eu já vou passar um pouquinho de solda em cada perninha de metal. Pronto. O fio que eu uso, esse daqui, ele é um fio que eles usam para instalar câmera de vídeo. Por que que eu pego esses fios? Porque ele vai ter, tá vendo? Esse fiozinho aqui, que é aquele que tem um fiozinho vermelho e um fiozinho preto. Quando a gente vai comprar os fios para fazer LED, eles tentam colocar indicam pra gente um fio que é praticamente um fio de energia e é muito grosso, mas aqui pro quadro, quanto quanto mais fino, melhor, porque aí não vai dar pra ver, né? Então, esse fio aqui, tá vendo? Ele vem um fiozinho vermelho e um fiozinho preto. E ele é bem macio, ele não é daquele fio duro. Se for duro, ele quebra o tempo inteiro. Quando eu vou soldar aqui, ele solda, mas se eu mexer o fio um pouquinho, ele vai quebrar. Então, eu gosto de usar esse aqui, que é pra câmera. Procura aí um fio que tenha dois fios pequenininhos, né? E que não seja duro, que ele seja mais maleável. Então, eu vou medir o tamanho que eu vou precisar. Coloco aqui. Vou dar a volta aqui pra poder colocar o suporte da bateria. Então, o tamanho que eu vou usar é esse aqui. Já corto. E vou desencapar esse fio. Vou tirar esses dois fios vermelhos daqui, esses dois fios menores daqui de dentro. Pronto. O vermelho eu sempre uso para fazer a ligação do polo positivo. Então, eu coloco o vermelho positivo, o preto no negativo. Vou descascar aqui um pedacinho do fio. Como ele é bem fininho, com a própria tesoura eu já consigo descascar, ó. Vendo que tem uma parte aqui cobre. Então, descasca os dois. E vou passar um pouquinho de ferro de solda nessas pontinhas. Então, passo um pouco nessa aqui e um pouco na vermelha. Agora, eu vou fazer a ligação. O preto, vou ligar na perninha negativa. E o vermelho, ligo na positiva. Pronto, já tá fixa. Agora, eu vou medir aqui o tamanho que vai ficar pra encontrar esse outro lado, né? Então, eu vou pegar agora, ó, vou pegar o fio vermelho, que o primeiro é a perninha positiva. Então, pego o fio vermelho, vou descascar um pouquinho com o estilete mesmo. Então, marquei aqui onde que eu quero que fique, descasco um pouquinho. Pronto, descasquei, ó. Vou tirar só esse pedacinho de plástico e vou passar a solda no fio.
vendo que já tá a solda aqui. O mesmo eu vou fazer com a perninha preta, com fio preto. Então, eu marco aqui aonde que eu tenho que descascar esse fio. Tiro o excesso aqui do plástico e vou colocar a solda. Pronto. E agora, vou virar aqui pra você conseguir ver direitinho. Agora, eu vou só fazer a ligação. Então, o fiozinho preto aqui na perninha negativa. E o vermelho na positiva. Aqui eu já vou começar a preparar para ir fazendo o acabamento do quadro. Então, esses fios, eu vou passar um pouquinho de cola quente para ele poder fixar. A cola, ela tá bem quente. Fixou, eu venho aqui para a lateral agora. Eu vou passar um pouquinho de cola aqui para poder fixar os dois fios. Segura ele aqui. Agora, eu vou fazer a ligação aqui no suporte da bateria. Esse suporte vai ficar fixado exatamente no meio aqui, ó, na mesma linha do pendurador. Então, eu vou colocar ele aqui mais ou menos, a gente pode até usar aqui essa parte de cima um pouquinho como apoio para ele não ficar tão bambo. Então, eu vou primeiro medir aqui direitinho, ó. Sempre lembrando, positivo entra no positivo e sai no negativo. Então, eu vou cortar aqui o tamanho do fio que eu preciso. Vendo? Tô medindo aqui aonde que vai parar. Corto o tamanho do fio que eu vou precisar. Descasco essa pontinha de cá. E descasco esse também que ficou solto. Então, esse fio aqui vai entrar na parte positiva do suporte da bateria. O positivo, como eu falei, é o que liga em cima da bateria, que vai encostar na parte de cima. Então, vou passar um pouco da solda aqui no fio. E já vou ligar aqui nessa parte. Essa parte aqui é um pouco mais chatinha, porque tem que firmar os dois, né? Então... Ó, fiz a ligação de um. Agora, com o fiozinho vermelho que eu cortei, ele vai sair do lado negativo. Então, vou passar um pouquinho de solda aqui no fio. E vou fazer essa ligação desse outro lado. O fio preto, eu não corto ele. Agora, o fio preto, ele vai ligar diretamente na chave de liga e desliga. Vou colocar assim pra você conseguir ver direitinho. Então, eu já vou colar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola quente aqui no cantinho. E já vou fixar o fio preto. Vai ficar bem certinho. E o mesmo eu vou fazer com fio vermelho. Só que agora eu vou passar um pouquinho de cola quente no suporte da bateria. E vou passar também um pouquinho de cola quente aqui já pra fixar o fio. Vou colocar mais um pouquinho de cola aqui.
Pronto. Agora eu vou fazer a ligação dos fios na chave alavanca. Aqui não tem problema, não tem um lugar que você tenha que ligar o fio vermelho ou o fio preto. Tanto faz, você pode ligar tanto o vermelho no meio, quanto o preto no cantinho, quanto o preto no meio e o vermelho no cantinho. Então, eu vou descascar aqui, vou cortar do tamanho que eu preciso, os dois. E vou descascar a pontinha. Vou passar a solda aqui na ponta dos fios. E vou passar na chavinha alavanca. Agora é só fazer a ligação. Então, eu vou colocar o vermelho aqui no meio. E o preto no cantinho. Pronto. Agora, vamos testar para ver se deu certo. Essa chave aqui, pode acontecer dela vir com 3 posições. As posições são essas perninhas de ferro. Então, viria 1, 2 e teria mais uma aqui no cantinho. Pra ela dar certo também, a única coisa que vai fazer, você não vai ligar um fio em cada ponta. É sempre um fio no meio e o outro fio em uma das duas pontas. Então, dá certo também. Agora, deixa eu tirar aqui a bateria para ver se vai dar certo. Agora, vamos ver se deu certo. Pronto, certinho, ó. A chavinha, ela é tipo alavanca mesmo, então é só levantar e fica uma graça, né? Agora, vamos fazer o acabamento aqui do fundo. Então, eu já acabei de usar o ferro de solda, já vou desligar. Para fazer o acabamento, eu vou usar aqui um pedaço de fita isolante, que eu vou colocar em cima desse fio. Então, passo a fita aqui. E vou usar o viés. Agora, eu vou só cobrir essa parte aqui com viés e o restante é igual a finalização de todos os quadros. Então, com a cola quente, eu venho colocando, passando a cola em cima da cola da fita isolante. Tirar um pouquinho do excesso da cola que às vezes sobra aqui em cima do viés, só pra ficar bonitinho, não ficar sujo. Nessa parte aqui, primeiro eu vou colar o viés só aqui em cima, só na parte de cima.
Deixo um espacinho aqui pro canto pra gente fazer o acabamento e fixo só aqui na parte de cima. Aqui, que é onde fica a bateria, eu vou cortar o espaço da bateria. Ó, e agora eu vou colar o restante aqui embaixo. Pronto, o acabamento do quadro tá pronto. Essa parte aqui eu não colo tudo, porque se precisar ajustar alguma coisa, se algum ferrinho soltar, dá pra olhar sem estragar. E o LED tá pronto. Olha o tanto que é fácil. Isso aqui não é difícil, é só questão de prática. Se você fez toda a ligação de todos os fios e chegou no final não acendeu, você pode dar uma olhadinha que alguma coisa ficou com mau contato. Mas é só colocar o ferro e o ferro de solda, que aí resolve. Mas olha o tanto que fica bonito. Aqui você pode colocar o nome, pode colocar algum aplique, pode ser um quadro de oração. Então, aqui a criatividade manda. Você pode colocar vários LEDs. Então, é só você seguir o mesmo esquema, ligando um ao outro. A quantidade de LED, assim, livre. Eu já fiz um quadro de astronauta que tinha o fundo todinho como se fosse estrelado com LED. Então, ficou super diferente. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula eu vou te ensinar a colocar a fita de LED, que é um modelo que ele fica embutido no quadro. É super diferente, eu nunca vi ninguém da parte de artesanato usando a fita da forma que eu uso, a não ser minhas alunas. Mas na próxima aula eu te ensino. Coloca aqui pra mim o que você achou dessa aula, se achou fácil, e me manda quando você colocar o LED nos quadros que eu quero ver. Um beijo e até a próxima aula.